Assim se compreende que surge cada vez mais a proposta do decrescimento sereno em transição para uma sociedade de abundância frugal, Serge Latouche, ou de prosperidade sem crescimento, Tim Jackson, e, segundo Sloterdijk, o imperativo de uma nova teoria crítica do movimento que prepara uma desmobilização geral da nossa civilização e responde ao que considera ser o enigma clássico. Cito: como é que é possível a calma na tempestade, para seres condenados de uma ponta à outra à ação? Queremos ter resposta sem desprezar as muitas alternativas sociais, económicas, políticas e ambientais que têm vindo a ser apresentadas e postas em prática, por exemplo, em ecovilas e comunidades alternativas. Queremos que a resposta, a um nível mais global, tem de ser fundamentalmente espiritual, pois, no fundo, é um determinado estado da mente e da consciência que está na origem de todos estes aspectos da grave crise contemporânea. Byung-Chul Han, autor do Diagnóstico da Sociedade do Cansaço, não hesita em vincular a crise atual ao que diz ser a absolutização da vida ativa, com o imperativo do trabalho, que, segundo ele, como já vimos, degrada a pessoa em animal laborans, em trabalhador. A seu ver, a solução só surgirá, cito, no momento em que a vida ativa, em plena crise, acolha de novo a vida contemplativa no seu seio e volte a colocar-se ao seu serviço. Portanto, a vida ativa ao serviço da contemplação. Recorde-se que Aristóteles identificou a contemplação, a teoria, literalmente o ver, o olhar para a pura consciência de alguma coisa, com a felicidade, eudaimonia, e com a suprema forma de atividade humana, a mais aparentada com a divina, a da inteligência ou a da compreensão. A contemplação é a suprema forma de atividade enquanto atividade imanente, cujo fim reside em si mesmo, e por isso uma praxis, na visão de Aristóteles, distinta da atividade transitiva e instrumental da poiesis, ou seja, da criação ou construção de alguma coisa distinta do agente, cuja virtude própria é técnica. Se a atividade divina é puramente contemplativa, enquanto inclaração ou compreensão interna de si mesma, sem distinção entre inteligência e inteligível, feita de atitude e motor imóvel de tudo, já a atividade humana, mesmo do sábio, segundo Aristóteles, também necessita, para ser feliz, da prosperidade exterior, nomeadamente a boa saúde do corpo, o alimento e todos os outros cuidados. Embora, diz-nos Aristóteles, não sejam necessárias coisas numerosas e importantes e nem um excesso de abundância para a plena suficiência e a ação virtuosa. Seja como for, o ser humano, segundo Aristóteles, tudo deve fazer por viver segundo a sua dimensão mais nobre, a da inteligência contemplativa, que é simultaneamente, diz, o elemento divino em nós presente e o próprio ser humano no seu mais elevado grau. A vida contemplativa implica a admiração ou o espanto, a suspensão de toda a operatividade do intelecto e da vontade na aceitação pura do que se desvela, como os gregos dizem, a aletheia, nós traduzimos como verdade, do que se desvela tal qual se desvela. Neste sentido, a vida contemplativa é uma experiência de não elaboração, livre do trabalho e inútil, um fim em si mesmo, livre de servir como mero instrumento para outra coisa. A esta desocupação ou liberdade, os gregos chamaram, imagine-se, skole, de onde vem escola, que queria dizer ócio, lazer, tempo livre. E os latinos, ócio, de onde vem ócio, que só se tornou depreciativo quando se passou a apreciar, acima de tudo, o que tem preço e é comercializável, ou seja, quando se instaurou a era burguesa do trabalho e do negócio, a negação do ócio, ou seja, a negação da vida despré-ocupada e, por isso, livre para a contemplação do que é tal qual é. Veja-se um livro que, aliás, está a ser um sucesso de vendas em muitos países, ainda não chegou a Portugal, nem sei se chega, um filósofo italiano, Nunzio Ordine, sobre precisamente o ócio e sobre, o título é A Inutilidade do Útil. A Inutilidade do Útil. A experiência contemplativa não tem de assumir, contudo, o teor intelectualista que lhe confere Aristóteles e pode residir, antes, nesse quadro original e extático, ante a aparição sensível, gratuita e imediata do mundo, ainda livre da distinção entre exterior e interior, que uma pensadora como Maria Zambrano vê como o cerne da experiência poética, do qual considera que a própria filosofia violentamente se desgarra em busca de uma verdade distinta dos fenómenos, iniciando a renúncia ascética ao que diz ser a generosa imediatez da vida, pela qual o pasmo original se converte em interrogação e, diz, a inquisição do intelecto inicia o seu próprio martírio e com ele o da própria vida.
Com efeito, o que nos surge hoje como realidade pode ter uma origem mítica esquecida, ao proceder de uma narrativa doadora de significados, sentidos e valores ao devir universal que, correspondente à estrutura lógica da língua grega e das línguas indo-europeias em geral, ou seja, a que nos leva a pensar, a ver sujeitos, objetos e ações, inconscientemente acabou por predominar na cultura globalizada e padronizar o regime comum de consciência segundo o paradigma e a intencionalidade do Logos ocidental. Logos humano este que se afastou do Logos cósmico de Heraclito, para se tornar fundamentalmente uma razão predicativa em Platão e Aristóteles, na qual falar, como diz o professor François Julian, é sempre dizer, e dizer é sempre dizer algo ou dizer alguma coisa, legem ti. E deste modo, implicitamente definir, delimitar e determinar o mundo em sujeitos, objetos e identidades, indivíduos, espécies e géneros distintos, supostamente existentes em si por si, substancialmente, e só externamente relacionados. Nietzsche denuncia a gênese das representações consideradas verdadeiras como intimamente ligada à organização e domínio antropocêntricos do mundo, onde o conhecimento é inseparável do desejo de posse, inerente à insegurança da razão conceptual, perante o fluxo ressentido como caótico do real não domesticado, como já se adverte em Platão. É o que sugere, a nosso ver, a etimologia do conceito, procedente do concipere latino, com o significado de apanhar, abranger, incluir, do verbo capere, derivado do proto-indo-europeu cap, agarrar. O mesmo sentido se desvela no germânico begriff e no verbo begreifen, que ecoa o sentido de captar e capturar do verbo greifen, segurar, agarrar, apanhar, capturar. Este verbo vem do alto-alemão médio griffen, do alto-alemão antigo riffen, do proto-germânico griffen e do proto-indo-europeu greif, apoderar-se, conquistar, agarrar. É notável a afinidade aqui com o pá-dana budista, o segurar ou agarrar, a apropriação, o nono elo da originação interdependente, inerente à percepção dualista e ilusória da realidade, sendo essa apropriação que retém a consciência na insatisfação ávida do samsara, ou seja, na dualidade sujeito-objeto, acreditados como entidades intrinsecamente existentes, em si e por si. Com efeito, como mostrou José Hermes, os termos que designam as principais operações mentais na cultura europeia de matriz greco-romana, como por exemplo pensar, cogitar, logos, inteligência, discernir, certeza e razão, têm origens práticas em vários estádios civilizacionais, desde a pastorícia e a agricultura até à atividade comercial, supondo sempre a relação entre o sujeito humano e um mundo de objetos que se consideram dados como reais e se avaliam visando sobre eles agir. Pensar vem assim do latino pensare, afim a pendere, com o sentido de pendurar e pender, tendo designado na linguagem comercial a operação de pesar numa balança, onde se suspendiam as medidas de peso e os objetos a pesar, avaliando-se assim o valor da mercadoria. Se pensar é pesar e assim calcular, avaliar e apressar, dependendo disso a apreciação que faz dos seus objetos, já medir a intenção e os jeitos fundamentais com que o pensar se lança sobre as coisas. É isso que se expressa ainda na palavra mente, da raiz med, de onde provém meio, modo, médico e meditar, uma significativa ambivalência, como veremos, entre a proporção medidora, que dá medida, que mede, ou o cuidado do tratamento terapêutico. Na verdade, num sentido, poderíamos dizer, a mente mente. Quer ao supor exteriores a si os objetos que se constituem em si, inseparáveis da sua percepção, quer ao conferir utilitariamente medida, ou seja, determinação e limite ao que a não tem, se não for abstratamente desintegrado do corpo ou tessitura de relações e interdependências da realidade global. A raiz da palavra mente, segundo Zimmer, por exemplo, é ma, de onde deriva, segundo ele, a mesma Maya indiana, quer no sentido de ilusão, quer no mais original sentido que designa o jogo e poder criador dos deuses, ou seja, a demiurgia que faz aparecer com forma o que não tem forma, o informe. Neste sentido, o trabalho da mente é uma prestidigitação contínua, uma operação mágica, cujo primeiro sortilégio é o aparecimento do que designamos como realidade. Uma criação que se confunde com um dado, porque a atividade criadora é inaparente para o criador distraído que há em toda a mente desatenta ao jogo impulsivo e irrefletido dos juízos e dos conceitos com que constrói uma dada percepção do mundo, esta mesma que estamos a ter neste momento. É neste sentido que toda a cosmovisão é, afinal, uma cosmoficção. Como diz Agostinho da Silva, talvez não tenha cada um de nós a sua mundividência, mais certo seria dizer-se que tem a sua mundi-invenção, e que só essa é real.
Todavia, mente também implica etimologicamente outros sentidos, como acontece com o inglês mind, do antigo inglês gemint, memória, recordação, parente do germânico arcaico mina, com o sentido de memória amorosa, afim, aliás, ao sentido arcaico do pensar galaico-português, como Deus. Mind também se relaciona com o sânscrito muni, sábio, vidente, com os termos gregos mania, loucura, mantis, o que adivinha, etc. No que respeita à proveniência latina de mente, mens, a raiz med, também evoca a noção de medida terapêutica. Não é só medida, digamos, avaliativa e que pesa, que mede, que avalia, que pesa, mas também medida terapêutica. Estando presente no verbo medere, que quer dizer cuidar de, tratar, de socorrer, dar remédio, remediar, facilitar, que se relaciona com medicare, medicar, médicos, médico, medicina, arte médica, medicina e, finalmente, com meditatio, meditação. A meditação pode, assim, no sentido de ser vista como uma terapia ou uma medicina da mente que visa restabelecer a justa medida de uma atenção dilacerada entre os excessos da frouxidão e da tensão, do torpor e da agitação, ou reconduzir a mente a um caminho do meio equidistante de posições filosóficas irreais e extremas que, em última instância, avisa libertar a mente de todas as posições, sejam afirmativas ou negativas, acerca da natureza do real, dissolvendo todas as elaborações mentais numa consciência ou experiências silenciosas, como na vertente dita mística das espiritualidades planetárias. Uma análoga ambivalência se pode encontrar na suspensão inerente ao pensar latino, que assumiu pelo menos outro sentido radicalmente distinto do pesar calculativo e avaliativo e sintomaticamente deslocado do lidar com coisas e objetos para a relação com os seres e a vida. É o caso do sentido antigo de pensar no galaico-português, enquanto cuidar, alimentar, curar, amar, presente, por exemplo, nos cancioneiros medievais, diz-nos Pero Meogo, um trovador galego, pensar, diz a amiga, pensar no amigo para que ele não morra, portanto, pensar nele, como dizem ainda hoje os amantes, os namorados, pensaste em mim, grande preocupação, pensaste em mim, como se isso dependesse também da nossa própria saúde. E ainda hoje no interior de Portugal, onde ainda se diz, sem distinção, mas eu lembro da minha avó lentejana dizer, pensar uma criança, pensar os animais, deixá-los bem pensados, bem pensadinhos. Daí vem pensar uma ferida e fazer um penso, no sentido de um curativo. No mesmo espírito, nota o professor Jaenes, que a ração surge em português como uma forma popular de razão, que assim se desliga do raciocínio abstrato e calculativo da ratio latina para designar já o cuidar e o alimentar concretos postos ao serviço da vida dos viventes. No mesmo sentido, voltando ao pensar, em francês até ao século XVI, penser, pensar e penser, cuidar, eram um mesmo verbo. Note-se marginalmente que também nas línguas anglo-germânicas o que se traduz como pensar tem um sentido muito diverso da etimologia latina. Pensar é agradecer, como mostra a raiz comum do inglês think e thank e do alemão denken e danken, mas também reconhecer, recordar e comemorar. Cabe aqui uma breve referência, e pelo menos isto eu queria dizer, quanto tempo ainda tem?